Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar e meditar no capítulo 35. Antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, que o Senhor me inspire agora, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê, Pai amado, uma luz, que o Senhor possa me iluminar a minha mente, que o Senhor possa, Jesus, me instruir para que eu possa levar essa mensagem no dia de hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver aqui o capítulo 35 do livro de Gênesis. Começa assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Aqui, Deus dá uma ordem a Jacó. A gente viu no capítulo anterior o que tinha acontecido quando Jacó chega próximo à terra de Canaã, na cidade de Siquém, onde acontece um ato com sua filha, né, onde um habitante da terra, um príncipe da terra de Siquém, estupra a sua filha Diná, e seus dois filhos, Simeão e Levi, eles fazem um plano para se vingarem, né? Eles vingam esse ato que fizeram com a irmã dele. Então houve um alvoroço nessa família, na família de Jacó, né? E aqui Deus agora está dando uma ordem a Jacó para que ele possa retornar para aquele lugar onde, ao sair da casa dele, quando ele estava fugindo de Esaú, seu irmão, que queria matá-lo, então Jacó, ele no caminho, ele se deita sobre uma pedra, né, ele faz da pedra um travesseiro, e ali ele tem um sonho onde ele vê anjos subindo e descendo. Isso aqui está no capítulo 28, onde ele sonha com Deus, e Deus promete a ele que ia guardar, que estava com ele. Lá no capítulo 28, no versículo 15, diz assim: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que tu fores, e te farei voltar a esta terra. Então agora Deus estava mandando Jacó voltar para aquela terra, para o local onde ali ele erigiu um altar. Ele pegou a pedra onde ele tinha se deitado, que fez daquela pedra um travesseiro. Então ele pega uma pedra e faz uma coluna, um altar a Deus, e dizendo que ele iria voltar. Deus diz a ele que ele iria voltar àquela terra. Então aqui Deus está agora mandando que ele retorne, né? Porque Deus diz a ele: levanta-te, sobe a Betel. Sobe a Betel. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Ou seja, o próprio Deus manda que Jacó retorne lá, naquele lugar, né? Para que ele possa erigir um altar ao Deus que estava falando com ele. Porque ele já tinha feito um altar naquela época. Agora Deus está mandando retornar para erigir esse altar. Então essa ordem divina, ela é carregada de significado, pois Betel, o lugar onde ele tinha sonhado com Deus, e Deus tinha dito a ele que ele iria proteger por onde ele fosse, e realmente Deus protegeu, Deus o abençoou, ele enriqueceu, ele teve família, vários filhos, né? Então essa ordem que Deus dá a ele é carregada de significado, porque Betel foi o lugar onde Jacó teve um encontro sobrenatural com Deus anos atrás. Ou seja, quando ele estava fugindo de Esaú. Então foi lá que ele fez um voto, ele prometeu servir a Deus e construir um altar em sua honra, acaso Deus o protegesse. Ou seja, se Deus o protegesse por onde ele fosse, em sua jornada,
ele voltaria lá para erigir esse altar, para levantar esse altar. E aqui Deus estava dizendo a ele: volta lá e cumpre o que você me prometeu. Esse ato de levantar-se e subir a Betel não é apenas uma viagem física que Deus estava ordenando a ele, mas também era uma jornada espiritual, ou seja, é um símbolo da disposição de Jacó em cumprir sua promessa a Deus, porque ele havia prometido a Deus que se Deus o abençoasse, se Deus o protegesse, ele iria lá e levantaria um altar em adoração a Deus. E esse chamado de Deus lembra-nos da importância de cumprir nossas promessas e renovar nossa devoção espiritual quando nos afastamos de Deus. Muitas vezes nós estamos afastados de Deus, nós esquecemos de Deus, muitas vezes nós não lemos a Bíblia, muitas vezes nós não oramos, muitas vezes nós estamos afastados, esfriamos na nossa fé. E aqui, quando acontece isso, Deus pode muitas vezes nos apresentar, nos falar conosco, para que nós possamos voltar para a jornada espiritual, para o nosso crescimento espiritual, né? Talvez Deus esteja usando essa mensagem para falar comigo e falar com você que está me assistindo, que talvez você esteja frio na fé, talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor, e Deus está dizendo: volta para mim. Deus está dizendo para você que está frio na fé, renova a sua fé, né? O seu crescimento espiritual. Deus está te mandando essa mensagem para que você também possa voltar aos caminhos do Senhor. Deus tem sido bom para com você, assim como ele foi para Jacó, né? E ele agora está pedindo a Jacó que ele retorne para cumprir o que ele prometeu, porque ele cumpriu, ele prometeu a Deus que iria voltar naquele mesmo lugar e iria erigir um altar a Deus. Então, aqui, a primeira coisa que Jacó vai fazer é se livrar dos ídolos. E ele agora vai falar com sua família. Por quê? Porque a família de Jacó era uma família de um outro local, de uma outra terra, né? Com culturas diferentes, cultuavam outros deuses. Aí agora no versículo 2, ele diz: então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que eles pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E no versículo 5 diz assim: e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Versículo 6: assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Bom, então, ao chegar em Betel, Jacó toma medidas significativas, porque primeiro ele ordena a sua família, né, que eles se livrem de todos os ídolos e objetos estranhos que possam afastar eles da adoração ao Deus único. Por quê? Porque existiam pessoas, existiam servos, existiam as servas de suas mulheres, né? Talvez ali no meio existissem pessoas que não cultuavam a Deus, não conheciam a Deus. Então Jacó manda que eles afastem todos os deuses estranhos. E este ato de Jacó representa um ato de purificação espiritual e uma restauração no foco na fé em Deus.
Ele precisava fazer isso para que toda a sua família tivesse uma única fé, ou seja, a fé ao Deus verdadeiro. E é uma lembrança que muitas vezes, em nossa jornada espiritual, muitas vezes nós podemos nos desviar e precisamos nos livrar das distrações que nos impedem de nos conectar verdadeiramente com Deus. Muitas vezes nós estamos distraídos ou muitas vezes nós estamos dando atenção a outras coisas e não às coisas de Deus. Então, isso nos lembra essa parte aqui do capítulo 35, assim como Jacó fez com a retirada dos ídolos da sua casa, assim também é uma mensagem para nós. E o ato de fazer um altar ao Deus que apareceu a ele é uma expressão de gratidão e adoração a Deus. É isso que nós também devemos fazer na nossa vida, um altar a Deus. É uma maneira, aqui o Jacó foi uma maneira que ele reconheceu a fidelidade de Deus em sua vida e cumpriu sua promessa de construir um altar, porque Deus lembra a ele que ele vai fazer o que ele prometeu. Mas o altar é um encontro, um lugar de encontro com Deus, onde se oferecem sacrifícios, onde as pessoas podem orar, né? Um símbolo, né, de adoração a Deus. O altar que Jacó fez aqui foi um símbolo ali que ele podia adorar a Deus, estava cumprindo a sua promessa, o que ele tinha prometido a Deus. Porque ele disse, se Deus o abençoasse, se Deus o protegesse na sua viagem para a casa da família da mãe dele, então ele iria voltar naquele mesmo lugar e iria cumprir essa promessa de agradecimento. E agora ele estava cumprindo. Então, Jacó, quando ele chega com sua família, né, Deus os protege, garantindo que nenhum mal lhes aconteça durante essa jornada. Porque nós vimos aqui que quando eles partiram, diz que o terror de Deus invadiu as cidadelas, as cidades que lhe eram circunvizinhas, mas eles não foram atingidos, nada aconteceu com ele. Isso demonstra, né, que a providência divina e a promessa de Deus ainda estavam de pé, estava com Jacó em todos os momentos. Então a presença de Deus é uma constante na vida de Jacó, desde seu encontro com Deus em Betel até esse momento de retorno. E nós vimos que Jacó, quando ele teve aquele encontro sobrenatural com aquele varão, que ninguém sabe se foi Deus ou foi um anjo, e que tocou na coxa dele, que ele saiu mancando, ali o anjo diz a ele que o nome dele iria ser mudado, né? E Deus vai confirmar essa mudança. Então aqui, essa construção desse altar que Jacó faz é um ato muito importante na vida de Jacó, porque é um ato de obediência, né, às promessas feitas a Deus. Então muitas vezes nós prometemos a Deus algumas coisas, prometemos algo e às vezes nós não cumprimos, mas nós temos que ver aqui como Jacó fez. Ele cumpriu e a gente tem que cumprir também, porque Deus muitas vezes pode cobrar de nós, né? Às vezes nós fazemos algo prometendo alguma coisa para Deus e muitas vezes nós não cumprimos, né, a promessa de que de ser mais assíduo nos cultos, de ouvir mais a palavra de Deus, e às vezes nós não cumprimos, né? No versículo 8 diz assim: morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Então, quando a família de Jacó chega, que ele faz o altar, que todos adoram a Deus, depois que eles retiraram todos os deuses estranhos, aí ocorre a morte da ama de Raquel, ou seja, da empregada de Raquel. O versículo 9 diz assim: vindo Jacó de Padã-Arã outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti.
e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Ou seja, ali foi o momento em que Deus fala novamente com Jacó, onde está lembrando, né, a Jacó o que ele já tinha falado através do próprio, ou se foi Deus ou se foi um anjo, mas isso já tinha, Jacó já tinha escutado isso, que o nome dele não seria mais Jacó. E aqui Deus está confirmando, né, que o nome Jacó não seria mais o nome dele, porque ele agora é uma nova criatura, ele agora é a nova pessoa, ele agora está num crescimento espiritual, ele agora é pai de várias nações. E Deus está dizendo a ele que a descendência dele será multiplicada, que ele seria pai de reis. Ou seja, Deus está dizendo a mesma promessa que disse a Abraão, que disse a Isaque, o pai de Jacó, e agora está dizendo a Jacó, né? Que a descendência dele, diz assim, e a terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a sua descendência. E ali Jacó faz ele faz uma coluna de pedra e chama-lhe o nome de Betel. Agora no versículo 16 diz assim: partiram de Betel, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda, além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Então aqui nós vemos que Raquel tinha tido apenas um filho, que foi José. E ela engravidou de novo, e agora no momento de dar à luz, ela morre, né? Porque o parto é um evento natural e comum, mas neste caso ele assume um significado especial, porque Raquel era a esposa amada de Jacó, e este nascimento representava uma nova adição à sua família, algo que Jacó havia desejado ardentemente, porque muito tempo se passou para que Raquel pudesse ter filhos. Ela teve José depois de muitos anos que ela se tornou estéril. Então, no momento de alegria que eles tiveram com esse parto, ou seja, com esse nascimento, mas logo vem a tristeza, porque o capítulo aqui relata, que no versículo 18 relata que Raquel morre. Ela teve um trabalho de parto difícil e doloroso, né? E ela morre durante o trabalho de parto, durante o parto, né? E a morte de Raquel, ela abala profundamente Jacó e toda a sua família. Não Jacó, mas agora Israel, como ele é chamado agora. Por quê? Porque Raquel era uma figura amada, ela era a pessoa amada por Jacó, importante na sua vida. E sua morte prematura é uma perda significativa. Raquel morre enquanto dá à luz seu segundo filho, a quem ela chama de Benoni, que significa filho da minha tristeza, mas imediatamente depois Jacó, ou seja, Israel, nomeia outro nome para esse filho, que agora a gente chama de Benjamim. Por que Jacó intervém e muda o nome de Benoni para Benjamim, né? Porque Jacó é como se fosse um momento de esperança, né? Jacó, ele escolhe focar na bênção que esse filho lhe representa, apesar das circunstâncias trágicas. Ou seja,
mesmo em tempo de dor, ele coloca um nome que significa esperança, renovação. Então ali, por isso que ele renomeia o nome desse filho de Benoni para Benjamim. E a morte de Raquel e o nascimento de Benjamim são eventos que ilustram a dualidade da vida, porque esse acontecimento lembra que a vida está repleta de altos e baixos, né? Alegrias e tristezas. Aqui foi um momento de alegria pelo nascimento de um filho, mas também vem a tristeza pela perda da mãe. Mas a capacidade de Jacó de encontrar esperança e dar um novo nome a seu filho demonstra sua resiliência e sua capacidade de enxergar além das dificuldades. Jacó, agora chamado de Israel, era um homem de fé, então ele superou esse acontecimento, né? E logo no versículo 13, nós vamos ver aqui os descendentes de Jacó que falam: Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gad e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã, ou seja, as 12 tribos. Aqui no versículo 27 diz assim: Veio Jacó a Isaac, seu pai, a Manre e a Quiriate, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac 180 anos. Velho e farto de dias, espirrou. Isaac morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então aqui nós vemos o sepultamento, né, de Isaac, que morreu com 180 anos. Então esse versículo aqui nos informa que Isaac viveu 180 anos, ele viveu muitos anos, né? E Isaac foi o filho de Abraão e pai de Jacó e Esaú. Ou seja, Isaac desempenhou um papel importante na história do povo de Israel como um dos patriarcas, né? Porque além do seu pai Abraão, filho de Abraão e agora pai de Esaú e Jacó. Então, Isaac, ele morreu e foi reunido aos seus antepassados, sendo sepultado agora pelos seus 2 filhos, Jacó e Esaú. Então, nós vemos aqui que esse ato de sepultamento é um ato que é uma prática antiga e muito significativa, né? Que honra os mortos e oferece um sentido de continuidade espiritual, ou seja, um sepultamento naquela época era um ato solene. Então ali foi sepultado, tanto que se escolhia um lugar para se sepultar, né? Ali diz que ele foi sepultado justamente lá naquela caverna de Macpela, lá na terra de Hebron, onde foi sepultado Abraão, e agora foi Isaac. Então nós vemos que até esse capítulo 35, ele nos mostra, ensina, primeiro, pela renovação espiritual, porque nós vimos aqui no início do capítulo que Deus instrui, ou seja, ordena a Jacó para que ele possa subir a Betel, ou seja, retornar lá naquele lugar chamado Betel, o lugar onde ele, Jacó, havia feito um voto, uma promessa a Deus. Isso representa um chamado para renovar seu compromisso espiritual, porque ali ele prometeu a Deus, né? Fazer um altar em adoração a Deus. Então Deus agora estava instruindo para que ele cumprisse essa promessa, né? Então nós, os crentes, muitas vezes, nós podemos orar. Então cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, nós devemos orar para que nós estejamos renovados espiritualmente. Nós temos que ter a oportunidade de renovação espiritual em nossa vida, pedindo a Deus para fortalecer a nossa fé
e reacender seu relacionamento, o nosso relacionamento com Ele, porque Deus quer que nós estejamos sempre conectados com Ele. Outra coisa que nós vemos também foi a purificação espiritual que Jacó teve quando ele manda todos os familiares, toda a sua família, a retirar de dentro do seio familiar qualquer ídolo estranho. Ou seja, Jacó ordena a sua família que livre os ídolos e objetos estranhos antes deles subirem para Betel. E isso pode nos inspirar, isso pode nos mostrar que a purificação espiritual é muito importante na nossa vida. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude a nos afastarmos de qualquer coisa que nos distraia ou que nos afaste da nossa comunhão com Deus. Ele quer nos limpar de qualquer impureza espiritual. Então Deus, Ele quer que nós estejamos realmente puros diante dEle. Outra mensagem que nós vimos aqui no capítulo 35 é que durante a jornada de Jacó e sua família, Deus os protegeu de qualquer mal. Isso nos lembra da importância da oração pela proteção divina em nossa vida. Nós temos que pedir a Deus que Ele nos guarde, nos livre dos perigos, conhecidos e desconhecidos, e nos conduza em segurança em nossa jornada diária. Todos os dias nós devemos orar pedindo a Deus proteção, para que Ele nos guarde, assim como Jacó fez com sua família. Eles saíram do local onde eles estavam, lá da terra de Siquém, e se dirigiram para Betel. Então, ali, quando eles saíram para a cidade de Betel, as cidades circunvizinhas, houve uma matança, houve um terror. A palavra de Deus diz que houve um terror de Deus naquelas cidades circunvizinhas. Então, mas Deus protegeu Jacó e toda a sua família. Então é isso que também esse capítulo nos ensina, que nós devemos orar a Deus todos os dias, pedindo por proteção, livramento, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém?